como funciona o histograma MACD. Existem 3 formas de você operar com o histograma MACD dentro da análise gráfica clássica. E existem 5 formas de você operar dentro da análise gráfica Davi Andrade, ou seja, 3 formas que eu vou colocar aqui no quadro são da análise gráfica clássica e os 2 últimos fui eu que desenvolvi. E não quer dizer que o meu seja melhor, não. Vai ter fases do mercado que vai funcionar mais e vai ter fases do mercado que vai funcionar menos. Então, eu vou colocar aqui as 5 formas de operar. Vou colocar primeiro as 3 da análise gráfica clássica, certo? Forma clássica, divergência e achatamento. Pronto. Aí são as 3 formas de você operar com o histograma MACD dentro da análise gráfica clássica. Agora, existem 2 outras que eu desenvolvi, que são bem simples e eu não utilizo elas mais, certo? É o histograma cruzado, você não vai ver isso em livro nenhum, e histograma pentatônica. Mas vamos lá, por conta do módulo resumido, eu só vou ensinar da análise gráfica clássica uma forma de operar esse indicador histograma MACD, porque eu entendo que é a forma mais assertiva. Meu aluno, preste atenção, a diferença de você ler um livro de análise gráfica para o nosso curso é porque no livro você vai testar e muita coisa não vai funcionar. E no curso, no nosso curso, eu só ensino as coisas que mais funcionam. Então, você ganha tempo, você gasta menos dinheiro, ok? Tem livros que custam mais de 1.500, às vezes 1.200. Não é brincadeira. Deixa eu mostrar aqui alguma coisa. Ó, esse livro aqui, de Thomas Bukowski, que trabalha só um assunto, que é padrão de Kendall. Custa R$ 836 aqui, ó. R$ 836, só um livro. Só um livro. Se quiser comprar mais barato pelo Kindle, dá R$ 500. E tem esse daqui, de Steven Nisson, que também trabalha só com Kindles. Ó, R$ 1.672. R$ 1.672, esse eu tenho. E pelo Kindle custa R$ 748. Eu tenho ele em capa dura, que eu peguei numa promoção. Foi mais barato, mas foi quase R$ 1.000. Foi quase R$ 1.000 esse livro. Então, e está em inglês. Então, vamos lá. Dessas 3 formas aqui de operar na análise gráfica clássica, eu só vou ensinar essa aqui, ó. Eu só vou ensinar essa aqui, ó. Divergência. O histograma MACD tem 3 classes. Você vai encontrar isso nos livros? Não. Acredito que não. Tratando de 3 classes, não. Por quê? Porque fui eu quem dividi o histograma em 3 classes com base nas minhas análises. Para ficar fácil de entender, eu desenvolvi essa divisão, fiz essa divisão. Então, a classe A, a classe B e a classe C. Esqueçam a classe B e esqueçam a classe C. E só operem a classe A. E por que eu, então, coloquei classe B e C? Porque você vai encontrar muitas vezes a classe B e C no gráfico. Mas se você me pedisse uma orientação, eu diria a você só operar divergência de classe A. Por quê? Porque a assertividade da classe A é bem maior que as outras classes. Mas como é isso? Eu vou tirar o volume, gente, certo? Por enquanto, para a gente ganhar espaço. Você vai clicar o mouse direito, inserir indicador, vai digitar aqui em cima, histograma com H, histograma. Vai aparecer um monte de histograma, é o MACD histograma, MACD histograma, tá vendo? Clica uma vez e vai lá embaixo, inserir nova janela, aqui, ó, inserir nova janela, ok. Já está aqui o histograma MACD. Essa cozinha está meio de cozinha de cocô, chatinha,
Então, eu vou mudar a cor aqui, mas você pode deixar essa cor. Então, se você quiser mudar a cor, você vai clicar com o botão direito em cima, propriedades de MACD histograma, clica, vai em aparência, cuidado para você não mudar esses números aqui, ó. Vai em aparência, cor, vou colocar um verde-limão, certo? Aplicar. Ok, pronto. Então, já estou com o meu histograma MACD no gráfico, certo? Então, vamos entender as 3 classes da divergência. Eu vou mostrar numa foto um exemplo, ok? Ó, tá meio turva, mas dá para entender. Aqui é classe A, tanto aqui quanto aqui, certo? Vamos olhar primeiro essa parte do lado esquerdo, o verde aqui. Gente, aqui é o preço. Tá aqui, ó. Aqui é o preço, certo? Aqui o preço está subindo, não tá? Ó, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Então, esse topo está acima desse. Certo? Então, aqui está subindo, ok? O preço está subindo. Agora, veja o indicador lá embaixo. Aqui é o indicador. Veja o indicador aqui. O preço está subindo, aqui em cima, e o indicador está caindo, ó. Está caindo, ó, caindo. Certo? Então, aqui está havendo o que entre o preço e o indicador? Uma divergência. É onde entra a divergência. O preço está indo para cima e o indicador está indo para baixo. E aqui a gente chama, eu que chamo, né? É uma divergência de classe A. Certo? Quando você percebe o preço subindo e o indicador caindo, é uma divergência de classe A. E é uma divergência de baixa. Divergência de baixa. Por que é de baixa se o preço está subindo, professor? É porque é no indicador que você vê a divergência. Então, agora, aqui do lado direito, se o preço estiver caindo, como aqui, e o indicador estiver subindo, a divergência vai ser de alta. Agora, a pergunta que não quer calar: e se o preço estiver subindo e o indicador estiver subindo também? Então, não existe divergência. Ok? Deu para entender a classe A como é? Preço subindo, indicador caindo. Ou preço caindo, indicador subindo. Isso daí é divergência que a gente chama de classe A. É a melhor divergência. Vamos ver a classe B. E a classe B? Ela é classe B porque não é tão assertiva quanto a classe A. É por isso que, se você quiser operar a divergência desse indicador, só use a classe A. Como é a classe B? Vou mostrar em outra foto. Ó. Aqui seria a classe B. Na classe B, vamos olhar primeiro o lado esquerdo aqui. Na classe B, você vê o preço andando de lado. Ó, você veja que os topos estão quase iguais e os fundos também. E o indicador caindo. Então, aqui está havendo uma divergência, porque o preço de lado, você tem aqui, e o indicador está indo para baixo. Aqui é uma divergência de classe B. E se o preço estiver andando, aqui do lado direito, ó, se o preço estiver andando de lado aqui, nessa parte aqui, ó, os 2 fundos aqui, ó, quase no mesmo nível, e os topos quase no mesmo nível. E o indicador estiver subindo, ó, subindo, como está aqui, a divergência é de alta. Preço andando de lado e indicador ou caindo ou subindo. Se o indicador estiver caindo, a divergência é de baixa. Se o indicador estiver subindo, a divergência é de alta. Vamos lá. E a classe C? Ela é classe C porque é a menos assertiva. Aqui é a classe C, que ela ainda é menos assertiva. Então, como seria a classe C, gente? Ó, na classe C, você vê o preço subindo e o indicador andando de lado. Então, aqui está havendo uma divergência. O preço subindo e o indicador lateralizando. Como é que aqui é uma divergência de baixa? É porque na classe C, como o indicador não vai nem para cima nem para baixo, você vai na direção oposta ao preço. Então, se aqui o preço está subindo, quando você vê o indicador andando de lado, então a divergência vai ser de baixa, porque o indicador ele vai trabalhar com o oposto do preço. Preço subindo, a divergência é de baixa. Preço caindo e o indicador andando de lado, a divergência é de alta, porque é o contrário do movimento do preço. Deu para entender?